Salve, salve família, capa na área. Espero que todos tenham tido um fim de ano muito abençoado, com muita paz, saúde, muita alegria, muitos planos para 2023, mas planos que se concretizem. Queria começar o ano com uma ideia super legal que eu tive de sempre trazer alguma coisa ou alguém, alguma biografia importante, alguém que foi importante de uma forma bem resumida. Eu sei que o dia a dia de todo mundo é muito corrido, então eu tive a ideia de fazer isso. Temos as referências bibliográficas, lógico, mas eu deixei isso um pouco de fora. Posso dar aqui algumas referências e tal, mas eu preferi usar pesquisas que já existem na internet, porque assim você entende que é uma coisa que todo mundo pode fazer e muito rápido. Deu o maior trabalho fazer isso aqui. E se no final disso aqui te agregar alguma coisa, considera a possibilidade de compartilhar com alguém para dar uma força para a gente, ok? Então vamos lá. Eu vou falar de Luiz da Gama, ou Luiz Gama, como queiram, e Antônio Bento. É que não dá para falar de um sem falar do outro, e você vai entender por quê. Para quem não sabe, são dois grandes heróis do Brasil, muito pouco falados, e esse é o objetivo disso aqui: trazer um pouquinho de luz em cima dessas pessoas tão importantes que os nossos livros de história não contam. Toda vez que a gente fala de abolição, vem os nomes André Rebouças, Silva Jardim, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, enfim. Mas esses dois aqui foram verdadeiros heróis brasileiros. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 1830 e morreu em 1882. Antônio Bento de Souza e Castro nasceu em 1843 e morreu em 1898. Cara, se Luiz da Gama tivesse nascido em qualquer outro lugar do mundo, teria estátua dele em tudo quanto é canto do país. Mas, infelizmente, no nosso país, não se dá o devido valor aos verdadeiros heróis. Com certeza teria filme, teria livro, teria tudo. O cara teve uma vida alucinante. Ele nasceu em Salvador, 1830, como já disse, filho de Luísa Marim, uma negra nagô da Costa da Mina. Cara, essa mulher foi porreta, participou da revolta dos malês, da Sabinada, que também podemos falar sobre isso aqui, mas não é o assunto de hoje. Enfim, a vida da mulher foi flórida, que, diga-se de passagem, segundo Luiz da Gama, era pagã, nunca aceitou a religião de ninguém. Filho de Luísa Marim, com um fidalgo português. Pai branco. Era um cara muito rico, segundo o próprio Luiz da Gama, do 0 aos 10 anos de idade, sempre foi muito bem tratado, segundo Luiz da Gama, até que o pai perdeu tudo que tinha no carteado. E aí a coisa começou a mudar. Aí o caldo começou a engrossar na vida dele. Em novembro de 1840, o que que ele fez? Vendeu Luiz da Gama. Vendeu para pagar as dívidas. Lembrando que Luiz da Gama nasceu livre. A mãe dele era livre. Ele nasceu livre e foi vendido como escravo para pagar uma dívida de jogo. Importante dizer que nessa época os pais eram separados e ele morava com o pai. Foi vendido, foi para onde? No Rio de Janeiro. Com mais ou menos 15, 16 anos, ele foi parar em Santos. Depois se instalou em São Paulo. E aí é que começa a ficar interessante. Uma vez em São Paulo, ele começou a rondar ali a Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, começou a colar com abolicionistas, e aí se alfabetizou sozinho, lá pelos seus 17 anos de idade, sozinho. Passou a escrever, virou jornalista, olha só, virou jornalista, escrevia pequenos artigos que começaram a ter importância. Então, ele colado ali naquela faculdade, Largo de São Francisco, se informa, vale a pena dar uma pesquisada, foi uma faculdade muito importante para a abolição no Brasil.
E ali ele começou a colar com aqueles abolicionistas, começou a escrever um pouquinho sobre aquilo, começou a ter ideias, e a coisa foi ficando cada vez mais interessante. E olha só, ele virou o que se chamava na época de amanuense, que era nada mais do que ser escrivão de polícia. E aí ele descobriu uma lei de 7 de setembro de 1831 que dizia que a partir daquela data todo africano que chegasse no Brasil como escravo deveria ser imediatamente libertado. Era a lei. Mas a gente sabe como funciona a lei no Brasil, não é? Principalmente com relação aos poderosos. Agora pensa que isso já é por volta de 1850. A lei foi assinada em 31. Alguém respeitava? Não. E aí, aproveitando que ele estava ali no meio da lei de polícia, ele começou a usar essa lei. E ele libertou mais de 500 escravos, utilizando essa brechinha da lei, que não era uma brecha na época, porque ninguém queria respeitar, mas era a lei. E ele se valeu dessa lei e libertou mais de 500 escravos. Mano, o cara era um gigante, o cara era fantástico. Mas, como nem tudo são flores, na vida de Joseph Klimber, ele morreu em 24 de agosto de 1882. Nem chegou a ver a abolição como um todo. Ele foi enterrado no cemitério da Consolação e o enterro parou São Paulo. Simplesmente parou a cidade. Uma passeata gigante. Ele era considerado o amigo de todos, quer dizer, menos dos escravocratas, né? Ele morreu, mas as suas ideias continuaram vivas. E ele tinha um seguidor, que era um cara que seguia mesmo os passos dele, que era maçom como ele. Para quem não sabe, Luiz da Gama era maçom e seu sucessor também, até mais do que ele. E é aí que entra na história Antônio Bento. Antônio Bento era o oposto de Luiz da Gama, bem nascido, com grana, uma situação financeira boa. Nasceu em 17 de fevereiro de 1843. Nasceu na rua Líbero Badaró. Eu não sei, eu pesquisei isso, mas não me lembro qual era o nome antigo dessa rua, mas quem mora em São Paulo conhece com toda certeza. Enfim, de família muito rica, foi estudar na mesma universidade, aonde fervilhavam aquelas ideias abolicionistas, aquelas ideias republicanas, e é aí onde ele divergia, porque ele era monarquista, aquele monarquista raiz mesmo, defendia a monarquia, mas isso não impedia absolutamente nada as ideias abolicionistas. Valendo-se do mesmo caminho, da mesma ideia, da mesma lei, ele também libertou uma porrada de escravos. E sabe aonde ele começou? Pois é, ele começou libertando os escravos da própria fazenda dos pais. Imagina o conflito que isso não deu na família, cara. Imagina a merda que não deu na família. É óbvio que não estava sozinho. Ele criou um grupo chamado os Caifazes. E era o pessoal que dava suporte para ele. E sem contar que muitas vezes eles entravam na fazenda na marra mesmo. E liberava todo mundo na marra. Sem lei, sem porcaria nenhuma, liberava na marra. Se valendo da lei. Por quê? Se o escravo chegou depois da data de 1831 e estava lá, ele estava ilegal. Então, eles iam reclamar para quem? Se estava ilegal. Não dá para reclamar. Ladrão não pode reclamar da polícia que foi roubado, né? Esses eram chamados de africanos livres, ou seja, os africanos que chegaram no Brasil depois de 1831, eles eram chamados de africanos livres. Por quê? Exatamente por isso. Eles não poderiam ser escravos. E para quem não sabe, foi Luiz da Gama, junto com Antônio Bento, que criou esse quilombo no Jabaquara, em Jabaquara. Esse quilombo foi criado por eles. E chegaram a viver mais de 1.000 escravos libertos ali em Jabaquara.
Só que nem tudo são flores, tinha a repressão da polícia, óbvio, e os que eles conseguiam, eles mandavam para o Ceará. Para quem não sabe, o Ceará foi o primeiro estado a ficar livre da escravidão. Então, todo mundo que eles podiam, mandavam para o Ceará. Mais uma vez, os nordestinos dando show, né? No Ceará tinha o Dragão do Mar, que era um jangadeiro que tem uma história também fantástica. Talvez um dia eu possa fazer um vídeo aqui falando sobre isso. Enfim, Antônio Bento morreu em 1898, precisamente no dia 7 de setembro de 1898. Ganhou a batalha contra a escravidão e perdeu a batalha contra a República, porque, como eu já havia dito, ele era monarquista. Enfim, dois super-heróis brasileiros que raramente são citados em algum lugar, em algum estudo, em alguma pesquisa. Só quem realmente gosta de história do Brasil e procura saber, conhece. E é uma pena que seja tão pouco divulgado. E esse é o meu objetivo aqui. Enfim, a história de Luiz da Gama é fantástica, tem muito mais. Inclusive, com relação à mãe dele, a Luísa Marim, algumas pessoas dizem até que ele inventou essa mãe, que na verdade ele nunca conheceu a mãe e que ele meio que inventou isso. Por quê? Não faço a menor ideia. Isso eu não consegui descobrir. Até se alguém descobrir, pô, dá uma colaboração aqui, coloca aqui em algum lugar para eu poder aprender também. Enfim, foi uma pesquisa feita com algumas coisas que eu já sabia, que eu já li, mas o grosso eu fiz aqui na internet. Eu tentei não usar livros. Por quê? Se eu faço uma pesquisa usando livros, eu sei que eu vou ter que usar 3, 4 livros ou talvez mais. E nem todo mundo vai querer ou vai ter tempo de ler tudo isso para achar essas informações. Então, eu meio que fiz um apanhado daqui e dali, pesquisei muita coisa na internet. Então, tudo que eu estou falando aqui está na internet, está disponibilizado. É só botar a mãos à obra aí e procurar. O meu objetivo aqui é só despertar o interesse pela pesquisa. Ah, e o nome do pai também, em todas as pesquisas que eu fiz, em nenhum lugar eu achei. Ele não cita o nome do pai. Então, se alguém também souber, por favor, escreve aqui, porque eu estou muito curioso. Já tem alguns anos que eu procuro saber isso e a venda aos 10 anos de idade. Isso está documentado, você acha aqui na internet, e isso tudo não tem como dizer especulação, não. Isso aconteceu, está documentado. Eu espero ter ajudado de alguma forma. E, como eu falei no começo, pô, deu trabalho para fazer. Se isso fizer sentido para você, se agregou de alguma forma, considera a possibilidade de compartilhar com alguém, em algum grupo de WhatsApp, algum grupo de capoeira de Facebook. Vou fazer outros falando de outras pessoas. Tem umas mulheres também que, pô, foram fantásticas na história brasileira e eu vou tentar fazer essa pesquisa, resumir o máximo possível e trazer aqui. Valeu, forte abraço, até a próxima.